Conosco em pronunciamento na Casa Branca, Barão, o presidente dos Estados Unidos confirmou que não há sobreviventes do acidente aéreo ontem em Washington, inclusive acusou as gestões dos democratas de deteriorarem o sistema de aviação. Como que essa fala do presidente pegou por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. Agora há pouco o presidente americano Donald Trump concedeu essa entrevista na Casa Branca. Primeiro ele lamentou as mortes e depois fez acusações sem provas, não só com relação aos democratas, o último governo de Joe Biden, mas também a um programa de diversidade que estava em vigor no governo federal. Trump disse que isso poderia ter sido a causa do acidente, mas insisto, sem mostrar nenhuma prova. Depois ele falou justamente sobre o acidente de ontem, que aconteceu às 9 horas da noite no horário de Washington, 11 horas da noite no horário de Brasília, dizendo que não consegue entender por que o avião da American Airlines e o helicóptero militar, modelo Black Hawk, estavam na mesma altitude, como que ninguém conseguiu alertar e mudar uma das rotas para evitar essa tragédia. Trump chegou a ser questionado mais de uma vez por causa dessa declaração dele. Ele falou que é senso comum de que o governo americano tem agora essa deficiência, mas não deixou claro se estava culpando ou o controlador de voo ou os pilotos que estavam ali, os militares que estavam a bordo do helicóptero. De qualquer forma, é um dia de tragédia aqui nos Estados Unidos, depois da confirmação por parte das equipes de resgate que não havia nenhum sobrevivente nem a bordo do avião, que saiu da cidade de Wichita, no Kansas, com destino a Washington, nem no helicóptero. A bordo do avião, 64 pessoas, 60 passageiros, 4 tripulantes e 3 militares que morreram também nessa tragédia. O secretário de Defesa aqui dos Estados Unidos garantiu que os 3 militares que estavam a bordo do helicóptero eram militares experientes, que tinham ali aqueles óculos de visualização noturna, ou seja, não teriam dificuldade nenhuma em identificar a chegada, a aproximação do voo da American Airlines, e agora a investigação está sendo levada adiante para tentar identificar as causas dessa tragédia que aconteceu na aviação aqui dos Estados Unidos. E, Barão, como é que está a movimentação na cidade após esse acidente? Algumas ruas chegaram a ficar bloqueadas durante esse trabalho de buscas da equipe de resgate? O aeroporto fica um pouco mais distante de Washington, não? São 6 quilômetros ali da Casa Branca, então não é uma área que você tem uma grande movimentação, por exemplo, como o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou outros aeroportos do Brasil. Então é uma área um pouco mais distante, você não precisa bloquear ruas perto ali, nada disso. O aeroporto ficou fechado, agora à tarde vai ser reaberto, mas não há nenhum bloqueio específico das ruas próximas, assim, por causa da investigação, até porque tudo está concentrado dentro do Rio Potomac, que corta ali a capital americana. Eu estive por lá na semana passada, nesse aeroporto, durante a cobertura da posse do presidente Donald Trump. É um aeroporto que tem grande movimentação, não só dos voos comerciais, como esse da American Airlines, da United, que eu peguei aqui de Nova York e por aí para Washington, mas você tem a grande movimentação de aviões e helicópteros militares. O Pentágono, a sede, fica ali pertinho, na Virgínia. Então você tem um deslocamento muito grande dessas aeronaves ali no aeroporto Ronald Reagan, além também de aviões de menor porte, que levam políticos, levam empresários, donos de companhia por ali. Então é um movimento muito intenso. Na hora do acidente, o céu estava claro, fazia frio, mas não era o mesmo frio da semana passada, que nevou, enfim, nada disso. Então as condições meteorológicas eram tranquilas para a observação, sem precisar de radar, nada disso. Então essas causas agora estão sendo investigadas, mas todo mundo se pergunta por que esse helicóptero não desviou, apesar do pedido, da torre de controle, que já teve o áudio, inclusive, vazado com essa solicitação por parte do controlador de voo. Ô Barão, ainda em meio a essas dúvidas, do que teria acontecido ali, ocasionado esse acidente, mais cedo a prefeita de Washington, Muriel Bowser, ela deu uma coletiva de imprensa, junto com outras autoridades americanas, a gente acompanhou, inclusive, e ela disse que não havia nada que sugerisse que qualquer outra aeronave estivesse envolvida neste acidente. Houve especulação, Barão, aí nos Estados Unidos, em Washington, de que talvez alguma aeronave estaria envolvida realmente neste acidente, alguma terceira, um terceiro avião ali de alguma forma estivesse envolvido, e que esse acidente pudesse ter sido ocasionado de propósito, enfim, especulações por aí?
Essa da terceira aeronave é a primeira vez que eu estou ouvindo. Não tem nada nesse sentido por aqui. As especulações são muitas, né? Tem diversas possibilidades. Uma é de que esse choque tenha sido proposital. Agora há uma investigação atrás do histórico desses 3 militares, já que o pouso da aeronave da American Airlines era um pouso prioritário que foi concedido pela torre de controle, ou seja, quem não mudou a rota era quem estava no helicóptero Black Hawk. Então agora há uma investigação atrás desses 3 militares, né, os 3 que estavam nessa aeronave. Segundo o secretário de Defesa, eram 3 militares experientes que estavam realizando ali um treinamento de rotina num dos helicópteros mais modernos das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas é um dos helicópteros mais modernos do mundo. Para quem já teve a oportunidade de viajar num helicóptero, você consegue identificar se tem qualquer coisa chegando, ainda mais um avião se aproximando da cabeceira da pista de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Então não era difícil para o piloto dessa aeronave identificar a aproximação, a chegada desse avião da American Airlines. Então a investigação está mais por aí, para saber por que esse piloto não desviou, não mudou a rota, não saiu do caminho desse pouso do avião da American Airlines. Eu não sei sobre uma terceira aeronave, mas toda a concentração agora na investigação está em cima desses 3 militares que estavam a bordo desse helicóptero. Perfeito. Obrigada, Eduardo Barão, que volta ainda ao longo da nossa programação trazendo mais detalhes sobre esse acidente em Washington. Obrigada, Barão. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho para vocês também. Obrigada.